A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. E eu espero verdadeiramente, em nome de Jesus, que nós possamos cultuar ao Senhor, recebendo do maná que o Senhor depositou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém. Bom, no início de dezembro, eu e alguns amigos começamos um propósito de jejum e oração por alguns alvos. E Deus me direcionou a estar orando em cima de alguns profetas menores. E essa palavra, Deus gerou no meu coração essa palavra desde dezembro. Uma palavra assim, muito forte e que tem tudo a ver com o tempo de aceleração. Eu até falei com o pastor Eduardo, não tem outro título a não ser tempo de aceleração. E então hoje a gente vai transitar um pouquinho entre os profetas menores, Joel, Naum, Jonas e Ageu. E eu espero fortemente que da mesma forma como o Senhor ministrou meu coração, que você seja ministrado, que você possa saborear cada palavra, pegar cada profecia e sair daqui hoje transformado pelo poder de Deus, amém? Glória a Deus. Bom, o versículo que eu quero meditar com vocês está em Ageu 2, no versículo 5. Está escrito assim: esta, pois, é a aliança que fiz com vocês quando saíam do Egito. O meu espírito está entre vós. Não tenham medo. Amém? O Espírito do Senhor está aqui. Amém? Para todos aqueles que saíram do Egito. E ao longo da palavra nós vamos entender o que é sair do Egito. Glória a Deus. Amém. Bom, irmãos, quando Deus está trabalhando, ora ele fica em silêncio e ora ele acelera alguns processos. Então hoje nós vamos falar de um tempo aproximadamente 800 anos antes de Jesus Cristo. E você sabe o que é mais interessante? É porque não mudou muita coisa. O que muda é o nosso contexto. Deus continua o mesmo, e às vezes ele muda o método, mas o modo dele agir é sempre o mesmo. É maravilhoso servir a um Deus que é previsível. Ele é previsível. Então, portanto, é muito interessante a gente se atentar em detalhes, se é que você nunca se atentou. Porque quanto mais esperto a gente fica, mais rápido a gente é acelerado no processo do Senhor. Então, nesses livros, a gente ouve muito falar sobre julgamento, sobre atos e consequências através da justiça divina. Nós ouvimos falar muito nesses livros, né, sobre o poder assustador da Assíria. E aquele coração que está desalinhado, que o Senhor puxa a orelha, e aquele coração que está alinhado, que o Senhor acelera, empurra, avança. Então, Joel, se a gente for obedecer assim uma cronologia bíblica, né? Joel está em primeiro. Então, lá em Joel, ele é um convite. É um convite para uma autoanálise. É assim que eu entendi esse livro. Deus, ele chama a atenção de quem está distraído, de quem está no automático religioso. Então, no versículo 4 do capítulo 1, Joel narra um ataque de gafanhotos. Um ataque muito forte, aonde esses gafanhotos, eles eram muito organizados. Veio o primeiro grupo de gafanhotos, que eram os gafanhotos cortadores. E eles comeram pelas beiradas. Depois veio um outro grupo e pegou o que sobrou dos cortadores, que eram os peregrinos. Depois os devastadores, ficou o que ainda sobrou dos peregrinos. E depois o devorador, que comeu até as raízes. E Deus me deu uma revelação muito especial com essa palavra. Que Deus, ele deixou uma crise, porque a agricultura era a base de sustentação daquela época.
era o que era mais forte da economia. A agricultura, ela representava sustento e ela também representava segurança para o povo. Mas a agricultura foi devastada. E Deus utiliza essa crise como um alto-falante para mostrar no exterior o que estava no interior do povo. Porque a terra, ela vai apontar para o coração daquele povo. E aquela realidade de gafanhotos estava apontando também para aqueles outros amores que assumiram o lugar do Espírito Santo. E aí eu quero fazer uma analogia para você entender muito bem como que às vezes o diabo trabalha de forma sutil, mas ele vai chegando e vai te minando. Quando você vê, não tem mais nada. Então Joel, ele diz assim, que o coração, a terra estava ressecada. O coração do homem seria então o espelho daquela terra. O coração estava ressecado. E lá em Provérbios, capítulo 4, no verso 23, fala: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a fonte estava ressecada, não jorrava vida. Então vamos entender por quê. Então no início começa silencioso, vem o cortador e ele come pelas beiradas. Como que ele age? São as distrações. As distrações. Sabe quando aquela concessão, é só uma concessão, não tem nada a ver, tá tudo certo. Eu acho que isso nem tem nada a ver, isso aqui não é pecado. Então, nada parece tão grave. E você começa a ficar distraído. São os cortadores. Eles chegam sorrateiramente. E você vai até se acostumando. Aquilo, gente, é tão interessante, né? Uma das coisas que as crianças mais perguntam para a gente, né? Existe diferença de pecadinho e pecadão, né? Mas o pecado, ele divide também em etapas, né? Nós temos o pecado, a transgressão e a iniquidade. Quando a gente chega na iniquidade, é porque você já se acostumou tanto que aquele pecado faz parte da sua vida. Você já não sabe mais separar dele. Então o diabo, ele vai agindo dessa forma. Então primeiro ele vem com a distração. Depois o peregrino, o próprio nome já diz, o peregrino, né? É aquele cansaço. E o pastor Eduardo falou muito bem disso no domingo passado. Ele descrevendo o que é desânimo. Ânima é alma. Desânimo é quando você está desligado da sua alma, das suas emoções. Então o peregrino, ele vem com um desânimo prolongado, minando as suas forças, te desligando, te esfriando na fé. É quando nós queremos justiça para os outros e misericórdia para nós. É quando nós obedecemos externamente, mas internamente nós discutimos. É quando nós ficamos indignados, quando Deus age fora do senso do nosso merecimento, que Ele age fora do nosso senso de justiça. Quando nós choramos por coisas, mas nós não choramos por pessoas. Esses dias eu perdi o sono e fui para o YouTube ver vídeo, ver pregação, cantar. E me deparei com um testemunho muito forte de uma pastora agora recente. E eu vou citar o exemplo aqui porque se tornou público. E não porque eu queira julgar, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu falo isso com muito tremor e temor ao Senhor. Mas eu esqueci o nome dele agora, mas é o irmão do Theo Hayashi. Então, e eu escutei o testemunho, né, da pastora, a esposa dele, quando eles são chamados para ter um gabinete com o Theo e com a Júnia. E ela pensa, né, a esposa pensa: nossa, será que eles vão enviar a gente para alguma missão? Será que eles vão, né, dar alguma missão para a gente? Ninguém sabia o que tinha acontecido,
Mas tudo aquilo que acontece aqui debaixo do céu, uma hora é revelado. E lá na mesa pastoral, ela fica sabendo, né, que aquele grande homem de Deus, que era usado para converter pessoas, era usado no ministério infantil, era usado poderosamente por Deus, há 10 anos ele estava em adultério. Tem gente dentro da igreja que é usado por Deus, mas não vai para o céu. No dia do juízo, ele vai chegar e falar: Senhor, Senhor, e Deus vai falar: afasta de mim, porque eu não te conheço. Tudo bem que nós servimos a um Deus longânimo, há tempo para todas as coisas, há tempo de se arrepender e de ser salvo. Mas nem todo mundo que diz em nome de Jesus tem uma unção para colocar a mão sobre a sua cabeça. E é assim que as castas de demônio agem. Por isso que nós temos que estar atentos. Atentos. Aquela praga de gafanhotos estava falando sobre a nossa vida. A terra é a nossa vida. Então depois do peregrino vem o devorador, aonde a terra fica ressecada. E aí você perde a capacidade de produzir. Aqui a pessoa não vê mais sentido. É quando ela diz assim: eu estou apenas sobrevivendo. Exatamente como o povo naquela época estava na igreja. O povo ia para a igreja, mas oferecia um culto sem óleo. Era mecânico. Eu vou para bater o ponto. Eu vou para mostrar para o pastor Eduardo e para a pastora Jordana que eu estou aqui. Mas o coração está longe, longe. E Deus permite aquela crise para que o povo então voltasse para os caminhos do Senhor. E a pergunta hoje que não quer calar: como é que está o seu coração? O seu coração está distraído? O seu coração está ressecado, está iludido? Como está o seu coração? Por isso que lá em Isaías capítulo 5, no versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos atravessando um tempo de crise, irmãos, aonde tem profetas dando profetada, aonde tem irmãos que procuram a gente para um conselho, mas não é porque ele quer uma direção, segundo a palavra de Deus. Ele quer uma validação para aquilo que ele já formatou no coração. Ele não quer saber se aquilo é certo ou errado. Ele quer só uma validação. E o problema está no pastor, que é radical, que não é moderno. O problema não está no coração, que está perturbado pelos gafanhotos espirituais. Então Joel, no capítulo 1, ele mostra a crise. Mas no capítulo 2, ele nos mostra o caminho para sair da crise. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 2, ele fala: contudo, agora diz Yahvé, o Senhor, convertei-vos. O caminho para sair da crise é o arrependimento, é a conversão genuína. Então ele diz: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Esse é o caminho para sair da crise. Dilacerai os vossos corações, e não as vossas vestes, como de costume. Você começa a gritar, a falar alto, mas o seu coração não está sentindo nada, está fazendo só barulho. Retornai com todo o vosso ser para Deus, o nosso Elohim, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Quando você se arrepende, pode ter uma sentença marcada para você,
Mas se Deus encontra arrependimento genuíno, Ele é capaz de suspender aquela sentença que ia acontecer sobre você. Então o caminho para sair da crise é o arrependimento. E aí no verso 15 diz o seguinte: tocai pois o chofar, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral. Opa! O pastor Eduardo está no processo, tá? Ele está sendo o Joel daquele tempo para cá. Ele percebeu que em alguns havia esfriamento. Ele percebeu que tinha uma crise. E então ele convocou um jejum geral. Ele está aqui, ó, sendo profeta para nós. Agora a pergunta é: você entrou no propósito geral? Ou será que você está tão distraído? Ou será que você está tão ressecado que você achou que você nem precisava de entrar nessa convocação geral de jejum? Quando Deus dá estratégia a um profeta, ao anjo da igreja, não pense você que você está fora. Olha, a bênção do Senhor é coletiva. Existia um povo andando com Joel. A crise atingiu a todos. A todos. Aquele que estava assim e aquele que estava assim. Por isso que muitas vezes traz uma tristeza no coração do profeta, porque ele se sente só. Ele vê, ele lança desafio, mas às vezes quem mais precisa é aquele que não faz. E terminando o versículo ele fala: determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Aqui eu entendo que tempo de aceleração só acontece com arrependimento e busca pelo Espírito Santo. É o primeiro ponto. O primeiro apontamento. Lembre bem, se você quer estar acelerado nas mãos do Senhor, se você quiser viver esse tempo de aceleração do Senhor, tenha o arrependimento e a busca pelo Espírito Santo. Amém? Deus, Ele é longânimo, é um dos atributos do Senhor. E Ele demonstra essa virtude, principalmente entre Jonas e Naum. Jonas e Naum, só contextualizando, porque quando a gente traz para a nossa vivência, é mais fácil o entendimento. Jonas e Naum, eles são convocados pelo Senhor para confrontar a Assíria, o império mais cruel de todos os tempos. E trazendo para a nossa realidade, a Síria era um país, certo? Assim como o Brasil é um país. E Nínive era a sua capital. O centro do poder político, econômico, era dali que saía, né, as ideias para achatar a massa, a crueldade, a maldade. E a capital do Brasil é Brasília, o Distrito Federal. Coincidência ou não, dali também sai, né, as ideias que muitas vezes querem trocar os nossos princípios, querem adulterar a nossa ética bíblica, tentando converter a mente das pessoas, a mentira, trazendo ela como verdade. E nós, o povo, nós somos influenciados por esse poder. Então é como se Deus tivesse mandado: Jonas, vai lá e fala com Lula. Coloca a mão no dedo dele, no rosto dele, o dedo no rosto dele e fala: olha, é para você se arrepender. Então muitas vezes quando a gente pensa, né, a gente lê lá no livro de Jonas e fala assim: nossa, mas ele foi covarde, ele foi para Tarsis, ele não foi para Nínive. Imagina se Deus te mandar ir lá e colocar o dedão. É forte, não é? Então, o que Deus faz? Primeiro, Ele envia Jonas. E Jonas prega o arrependimento. E o mais lindo é que o povo se arrepende. Mas o pior de tudo é que o povo volta aos velhos costumes. E aí então Deus manda Naum, pregando o juízo.
Então o nosso Deus é longânimo. Mas para tudo tem um limite, né? Do mesmo jeito que Ele é longânimo, Ele também declara o juízo. Então eu entendo que tempo de aceleração exige maturidade emocional e espiritual. E que o arrependimento momentâneo não sustenta um livramento eterno. Não adianta você se arrepender aqui, hoje, aqui na igreja, e amanhã você voltar aos seus hábitos errados. Não adianta. O seu arrependimento tem que virar a página. Eu gosto muito quando a gente fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E a gente vê aquele tanto de pecado que Davi teve. Só que a gente não vê na Bíblia Davi voltando ao mesmo pecado. Quando ele é exortado acerca de algo, ele se arrepende e na Bíblia não diz que ele retoma aquele pecado. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não volta ao vômito. Certo? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos arrepender e verdadeiramente fazer da santidade um estilo de vida. Então, Naum, ele traz uma profecia para a gente. Lá no versículo 3, ele fala assim, praticamente a mesma coisa que Joel falou, Naum repete. Olha só, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Então, por que será que Deus repete 2 vezes a mesma coisa? É para a gente ficar atento. O nosso Deus é longânimo, mas Ele não inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aqui é a primeira declaração profética que eu entendo. O que te oprime não será eterno, ele tem tempo do fim, mas você precisa se posicionar. E eu te faço um questionamento para você olhar para o seu coração. Para Naum e para Jonas, a Síria era o grande terror, era a crise. Para Joel, era a agricultura que estava assolada. O que representa a sua Síria hoje? Qual é a crise que você está atravessando, que talvez tenha atormentado o seu coração? Pode ser as finanças, uma crise financeira. Pode ser um desarranjo no seu casamento. Pode ser as suas emoções, uma depressão, o excesso de ansiedade, o excesso de trabalho, às vezes um chefe opressor. Eu não sei o que representa a sua crise, o seu terror. Eu só sei que naquele versículo base de Ageu, que é para a gente meditar em todo o tempo, diz que quando a gente largar o Egito, quando a gente deixar essa Síria para trás, o Espírito Santo vai estar com a gente o tempo todo e a gente não vai precisar de ter medo de nada. Amém? Então, igreja, o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo é normal. Tem muitas pessoas que, até quando eu tive depressão, há 10 anos atrás, algumas pessoas chegaram em mim e falaram que poderia ser falta de Deus. E eu quero te dizer que mesmo com Deus, nós atravessamos as tempestades. Nós atravessamos tribulações. Naum, ainda no verso 7, ele diz assim, o Senhor é bom, um refúgio no dia da angústia. Ou seja, ele fala que vai ter angústia, ele fala que vai ter dor. E ele fala o melhor, que ele vai ser o refúgio. E ele conhece os que nele confiam. Então, sabe, nos filmes, porque eu nunca fui a um deserto, mas nos filmes que eu já vi, quando tem aquele redemoinho, aquela tempestade de vento num deserto, a gente vê que bagunça tudo, mas depois que ela passa, é como se tivesse uma nova paisagem. É assim, Deus permite às vezes balançar as suas estruturas, mas para tirar de lado aquilo que está te sufocando.
Então, Deus também nos promete, com essa palavra, que Ele é o nosso refúgio no tempo da angústia. Nós entendemos também que Ele quebra o jugo, Ele rompe cadeias. E o tempo de aceleração é quando Deus rompe meses daquilo que te prendeu por anos. Em Joel 2:25 fala: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E essa restituição, ela pode ser processual e ela pode ser instantânea. De manhã o pastor Eduardo falou do processo de Davi, que a partir do momento que o profeta ungiu Davi, até quando Davi foi rei, se passaram 13 anos. Alguns historiadores falam que até 15. Ou seja, demoraram anos. Mas tem processos que são instantâneos. Como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Quando ela ficou sabendo que o nome de Jesus curava, que Jesus era o Messias, que se tocasse nas vestes daquele homem ela poderia ser curada, quando ela tocou, ela foi curada. Então existem processos que são demorados, mas existem processos que são instantâneos. E sabe o que isso me faz lembrar? Eclesiastes 10:10. O que está escrito lá? Que quando um machado não tem a sua lâmina afiada, o lavrador, né? Ele vai ter que o lenhador, ele vai ter que golpear muitas vezes. Muitas vezes. Mas a sabedoria vai trazer justiça para aquele que afia. E aí eu te pergunto, como que afia o machado? Porque uma árvore, se a lâmina estiver bem afiada, talvez ali o lenhador experiente, ele vai gastar ali, não sei, umas 2 horas, 3 horas. Mas se não tiver afiação na lâmina, ele pode gastar o dia inteiro, que ele não vai sair do lugar. E ele vai gastar muita energia, muita energia. Então Deus está falando com você hoje. Não interessa a crise que você está vivendo, não interessa a área que você está atravessando essa crise. A pergunta é: o seu machado está afiado? Como que eu afio o machado, pastora? Com jejum, com oração, com arrependimento, com busca pelo Espírito Santo. É assim que a gente afia o machado. E isso nos traz sabedoria e nos traz livramento mais rápido. Por isso que lá em Ageu, vamos ler de novo. Ageu 2:5. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O que é o Egito, pastora? É a sua vida de pecado. Pecar, todos nós pecamos. Aquele que fala que não tem pecado, já pecou. A Bíblia diz isso. Mas uma vida de pecado, gente, é permanecer no Egito. Então eu não posso pensar, porque é tão interessante que depois, lá em Ageu, né, Deus questiona sobre santidade e sobre aquilo que contamina, sobre as impurezas. Por quê? Porque o povo, lá em Ageu, o povo tinha acabado de sair do exílio. O exílio da Babilônia tinha acabado de sair. Então o povo tinha sofrido, tinha sido maltratado, tinha vivido horrores ali. Só que daí a pouco tempo depois, o povo já começou a se distrair novamente, a ficar vaidoso, a achar que as conquistas que eles tinham, né, eram eles que tinham conquistado e não o Senhor que tinha conquistado para eles. Então eles começaram a quê? A adornar as suas próprias casas, mas deixar a casa do Senhor desajeitada. Então Ageu olha para aquele povo que tinha acabado de sair do exílio e fala assim: ainda não é tempo do templo ser restaurado. Sabe por quê? Porque o templo é a pessoa, e a pessoa ainda estava egoísta, a pessoa ainda estava distraída, ainda estava ligada a coisas que não agradavam ao Senhor, não tinha ainda deixado o Egito, o sofrimento ainda não tinha sido
o suficiente talvez, ou então ele era aquela pessoa que se arrependia, mas logo voltava ao pecado. Então Ageu fala, não é tempo ainda de restaurar por completo o templo. Como que está o seu templo hoje? Deus promete a presença do Espírito Santo de uma forma tal, aonde você não vai ter medo de nada, aonde Ele vai poder te levar acelerando tudo, mas se você deixar o Egito. Hoje nós temos que perceber que o tempo de aceleração do Senhor é uma resposta à sua postura. Qual é a postura que você tem tido hoje? Você que é jovem, qual é a sua postura, jovem, de hoje? Como que você tem levado o princípio de santidade no namoro? Ou você que não está namorando, você tem buscado santidade para Deus te entregar então uma namorada? Ou um namorado? Qual é a sua postura, homem casado? Qual é a sua postura, mulher casada? No serviço, dentro de casa? Você é aquela pessoa que de repente lá fora, você é uma bênção, é amistosa, e dentro de casa você toca o terror, desestrutura o seu marido, o marido da mesma forma, é uma beleza lá fora, mas dentro de casa não colabora com nada, porque acha que a única obrigação dele é pagar as contas. Hoje Deus tem te chamado para você assumir uma postura. É essa postura que vai afiar o seu machado e que vai te impulsionar para um tempo de aceleração nas mãos do Senhor. Então, me ajude a melhorar. aleluia. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Então eu te pergunto, você é aquela pessoa que ora por prosperidade, mas não se organiza financeiramente? Você é aquela pessoa que ora por saúde, mas continua com os mesmos hábitos destrutivos com a sua saúde? Você ora por restauração no seu casamento, mas não tem postura de homem ou de mulher casada? Você ora por crescimento espiritual, mas vive distraído? E é tão interessante que sexta-feira à tarde, eu estava reunida com o nosso grupo de discipulado, e o tema era adoração. O porquê, o primeiro motivo que Deus te criou para você agradar a Deus. Agradar a Deus é você ter um estilo de vida que adora ao Senhor, da hora que você abre os olhos até a hora que você fecha os olhos para dormir. Então, aquilo que você fala, adora ao Senhor. A forma como você educa os seus filhos, adora ao Senhor. A forma como você fala com o seu cônjuge, adora ao Senhor. A forma como você trabalha, adora ao Senhor. É uma forma, é um estilo de vida. E dentro de um dos questionamentos que teve, né, na nossa mesa de bate-papo, trocando, compartilhar, a Vívia deu um exemplo interessante, que tem a ver
demais com o tempo de aceleração. E como esse exemplo foi muito didático, eu vou reproduzir ele aqui, viu, Vivian? Ela falou assim: o nosso Deus é como o Waze. Ele nos mostra um caminho. Mas mesmo você tendo um caminho traçado, tem hora que você erra. Aí o que ele faz? Recalcula a rota. E às vezes o tempo que você ia gastar meia hora para você chegar no lugar, você vai gastar 40 minutos. Mas ali ainda você erra de novo. Ele recalcula a rota de novo. Então o nosso Deus, ele dá sempre uma direção. Ele dá uma direção, exatamente como o Waze. Eu achei esse exemplo incrível. Então você é que atrasa ou você que acelera o processo. Deus, ele quer te soprar. Sabe, quase todas as pessoas aqui são pai e mãe, a maioria. Mas até você que não é pai e mãe, às vezes você tem um sobrinho que você quer muito bem. Você quer ver, eu vejo os meus sobrinhos avançando, sendo profissionais liberais, tendo sucesso. Eu fico torcendo. Eu vejo os meus filhos, eu fico torcendo. Meu Deus, o que está faltando mais? Para esse menino despontar, essa menina fazer e tal. A gente fica torcendo. Imagina Deus, Ele quer te soprar de todo jeito. De todo jeito. Mas você só fica errando. Aí Ele só fica recalculando, recalculando, recalculando. Então você atrasa ou você acelera. Está nas suas mãos. Guarda esse exemplo na mente. Quando estiver demorando demais, não adianta você falar: Deus, o Senhor está me escutando? E Ele fala: tô, mas você não para de errar. Deus está te escutando, Deus está te vendo e Ele está torcendo por você. Só que o que é para você fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Ele vai fazer o que você não consegue. Mas o que é para você fazer, Ele não vai fazer por você. Então quando estiver atrasando demais, ao invés de você falar: Deus, você está me vendo? Você fala assim: Deus, me põe no lugar. Me mostra onde que eu estou errando. Tira as vendas dos meus olhos. Me ajuda a ter um tempo de consagração ao Senhor. Me devolve para o devocional. Me ajuda, Deus querido, a louvar dentro de casa. A louvar, a Vivian estava dando um exemplo também, que uma coisa que eu já fiz demais da conta quando os filhos da gente é pequeno. O carro dela é um altar. Meu Deus, o Heitor está aqui, ele sabe. Dentro do meu carro a gente fazia campanha. Dentro do meu carro a gente escutava louvores. Dentro do carro a gente tinha DR, eu com os meninos. Colocava todo mundo no prumo. O meu carro era um altar. O que você faz dentro do carro? Aonde você estiver, tenha um estilo de vida que vai projetar na rota e não desviar da rota. Vem um pensamento errado, vamos voltar para a rota. Vamos ligar um louvor, vamos ligar para um pastor. Pastor, ora por mim, o negócio está pesado aqui. Mas vamos buscar todas as estratégias para a gente estar no plano de aceleração do Senhor. Amém? E para finalizar, para você que está alinhado com a palavra, para você que entende que santidade não é um ambiente, é uma decisão. É uma decisão. Não adianta você ter uma vida errada durante toda a semana e vir aqui no domingo buscando santificação. Lá em Ageu, Deus fala isso. Fala assim: olha, você acha que esse pedaço de carne do altar que você está levando aí, enrolado nas vestes, você vai comer e vai santificar? A santidade não é contagiosa. Não é. Eu não estou criticando quem faz, né? Porque até nos dias de hoje, essas práticas são feitas em algumas igrejas. Não estou criticando. Cada um tem um jeito de professar a fé, né? Pegar um copo, você fez ali besteira o dia inteiro, de noite você faz lá o copo, a pessoa orou: não, vou tomar essa água porque a água é santificada pelo pastor, eu vou tomar e vou ficar santo. Me desculpa, mas a santidade, ela não é contagiosa. A santidade é uma decisão, é uma postura. Mas o contrário é contagioso, tá? Imagine assim, ó, um doce que você mais gosta.
Um doce de leite, por exemplo. Um doce de leite, bem gostoso. Tá aquela baciada assim, né? Uma ambrosia. Uma ambrosia. Né, Rodrigo? Você quase não gosta, né? Só que... E aí, uma panela de ambrosia. Não vou nem colocar um pote, tá? Uma panela de ambrosia. Só que estava passando um passarinho e fez cocô em cima da panela. Você vai comer da ambrosia? Não. Podia ter 2 litros de ambrosia. Mas o pombinho que fez as necessidades ali, contagiou tudo. A impureza contagia. Mas a santidade não. A santidade é postura. Então não dependa do ambiente. Não dependa do ambiente. Seja você o portador da santidade. E por onde você passar, você seja reconhecido. Não, aquele homem ali tem postura. Assim como Elias era conhecido. Ali vai um homem de Deus. Como que você é reconhecido pelas pessoas? O jovem rico nem fala o nome dele. Fala que ele era um jovem rico. E como que nós conhecemos a história dele? Que infelizmente ele não quis abandonar tudo para seguir Jesus. O Deus dele era o dinheiro. Como que você é conhecido? Nossa, ali vai um homem que é safado, meu Deus do céu, tem uma dó daquela esposa dele. Nossa, ali vai uma mulher, meu Deus do céu, que mulher briguenta. Nossa, ela só dá bafão. Tudo que acontece, ela faz o escândalo. Como que você é reconhecido? Seja você o portador de uma postura de santidade, de adoração, que influenciam as pessoas, que influencia o ambiente que você está. Amém? Então o tempo de aceleração para acontecer precisa de 3 coisas: arrependimento verdadeiro, realinhamento prático, é postura, e maturidade espiritual. Um arrependimento momentâneo não vai te levar à aceleração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não se entusiasma com o seu teatro. Ele conhece o seu coração. Então Ele sabe aquilo que é momentâneo. E Ele sabe aquilo que eterniza em você. Então nós precisamos de maturidade espiritual para ser soprado por Deus. Sabe por quê? Porque lá em Gálatas 4:1 fala que o herdeiro, enquanto ele é imaturo, ele é escravo. Então você é herdeiro de uma aceleração, mas enquanto você não se dispor a amadurecer, de gastar a sua vida por esse Jesus, de trocar suas prioridades por aquilo que é importante para Deus. Senhor, eu queria fazer isso, mas isso não te agrada, então eu vou gastar a minha vida por esse Jesus, mesmo sem estar com vontade, mas eu vou começar a fazer o que te agrada, porque eu fui criado para te agradar, então eu vou te adorar com as minhas atitudes. Aí sim, você sobe de nível, passa de imaturo para maduro, então Deus pode te soprar. Deus pode te soprar. Então hoje, o tempo de aceleração ele não combina com a murmuração. Alguém aqui murmura? Ninguém, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, para a gente entrar nesse tempo de aceleração, tenhamos isso no nosso coração, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, que nós possamos nos posicionar mediante ao Senhor, que te vê em todo o tempo, e que nós possamos buscar o Espírito Santo, para que essa maturidade atinja a nossa vida. Porque quando o coração alinha, Deus move as estruturas. Ele faz verdadeiramente acontecer em um mês, em um dia ou em um instante, aquilo que estava te aprisionando por anos. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus hoje está quebrando julgos invisíveis. Deus está acelerando ciclos de opressão. Deus está expondo o orgulho disfarçado de espiritualidade. Deus está restaurando estruturas familiares. E Deus está alinhando as prioridades.
que a sua prioridade seja o Senhor, em nome de Jesus. Na palavra de Deus fala: buscai em primeiro lugar o reino. E o que acontece depois? As demais coisas serão acrescentadas. Então busca você em primeiro lugar a Deus, que aí depois aquilo que o seu coração arde, o Senhor vai ter prazer de te entregar. E para finalizar, que o nosso tempo já acabou, a herança é dado pela graça, mas é sustentado na caminhada. Hoje, eu estava comentando com o Rodrigo hoje à tarde, ele fez meu café da tarde, né? Estava me mimando, eu falei assim, eu acho que Deus, Ele restituiu os anos, né, consumidos pelo gafanhoto, os anos de tribulação, os anos de dores, né, de renúncia. Então Deus me entregou hoje, né, um marido que eu gosto, um marido que eu tenho prazer de me submeter. Então 30 anos de casamento, gente, não é acidente. Nós vamos completar esse mês 30 anos juntos. Isso não é um acidente. Deus me entregou um milagre. Deus me entregou um milagre quando eu pedi para Ele: Senhor, não permita que o divórcio chegue na minha casa. Deus me entregou um milagre, Ele não deixou. Mas o casamento restaurado é a caminhada. É a caminhada. É a caminhada. Eu tenho que decidir todos os dias. Se eu quero um casamento abençoado, eu tenho que decidir todos os dias a amar esse homem. Eu tenho que decidir todos os dias a olhar para as virtudes dele. Se eu foco nos defeitos, rapidinho eu vou querer separar. Mas se eu foco nas qualidades, né? Então, hoje nós estamos tendo esse tempo de namorar mais, de curtir mais um ao outro. Tem tantas famílias que quando os filhos saem de casa, vive, né, o ninho vazio. E aí um olha para a cara do outro e fala: e agora? Nós não temos motivo para estar junto, porque os filhos já foram embora, né? Hoje está tendo assim, muitos divórcios com 25 anos de casado, com 30 anos de casado. Infelizmente, depois que já viveu tanto, o divórcio chega. Por quê? Porque estava junto, porque tinha movimentação dos filhos dentro de casa, porque tinha movimentação de alguma coisa que envolvia. Mas quando o casal ficou junto, o amor já havia acabado. E pela graça de Deus, que um dia colocou em mim uma postura de uma mulher que queria verdadeiramente um casamento restaurado, Deus me abençoou de uma forma tremenda a viver hoje coisas que a gente não viveu nem na nossa flor da juventude. Mas isso é postura, não é acidente, não é é um processo. Então, irmãos, que hoje você seja despertado para verdadeiramente abandonar o Egito que ainda bate na sua porta e você não resiste. Aquele pecadinho que vem como cortador, te trazendo uma distração e provocando em você um esfriamento. O diabo, ele é estrategista, porque depois do cortador vem o peregrino, depois vem o devastador e depois o devorador. Não deixe o seu coração ficar ressecado, porque dele procedem as fontes da vida. Se em você não jorrar vida, vai jorrar morte. E aquilo que jorra em você, a sua descendência vai beber. Tem muitas coisas que às vezes eu penso assim: eu não estou afim de fazer isso. Mas eu penso, eu tenho uma descendência. Eu tenho uma descendência, eu tenho filhos. Eu tenho um neto, mas serão netos. Então eu tenho uma descendência. Então, Senhor, assim como Jesus teve que morrer para todos nós termos uma vida e poder morar no céu com Ele, então hoje também, Senhor, eu vou morrer, porque tem uma descendência que depende de mim.
Alguém tem que morrer na família, entende? As vontades têm que morrer na família. O que é o seu Egito? Essa é a pergunta hoje. O que representa a sua Síria? O nosso Deus é longânimo, mas Ele envia pastores para te levar ao arrependimento. Ele envia profetas para te mostrar o caminho. Mas se está atrasando, é porque Ele está recalculando a rota, porque o seu coração ou está ressecado ou está imaturo. Então hoje Deus quer gritar: saia desse lugar. Saia desse lugar. Dê um passo de maturidade. Dê um passo de vontade de realmente fazer parte do corpo de Cristo. Que a sua vida, sabe, que às vezes possa estar mecânica. Hoje você vai falar: não, eu vou sair dali sacudido, vou sacudir o corpo, vou tirar a poeira das costas, mas eu vou fazer história. Eu vou fazer história. Eu não vou me conformar com um casamento que está ruim. Eu não vou me conformar com a minha situação financeira. Eu vou fazer história. E mesmo aquilo que eu não estava com vontade de fazer, eu vou começar a fazer, porque em primeiro lugar, Deus merece. E em segundo lugar, eu tenho uma descendência. Eu tenho uma descendência. Daqui vai jorrar vida para os meus filhos e para os meus netos, ou vai jorrar uma fonte adoecida. Eu sou o responsável, sim, pelas próximas gerações. Então, o que você está fazendo com o seu coração? Hoje o seu coração deve sair desse lugar de conforto, desse lugar morno. Posso escutar um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar o pastor Eduardo. Mas antes, pastor, eu quero te dizer uma coisa. Eu tinha notado aqui, preocupado com o tempo, eu não ia falar. Assim como nós falamos para a nossa vida, a Fortes em Cristo é um organismo, é uma vida. E durante muito tempo, nós tivemos muitos Jonas nesse barco. E assim como Deus abençoa no coletivo, e às vezes Deus também atrasa por causa do coletivo. Eu acredito, em nome de Jesus, que Deus vai fazer exatamente o que está escrito em Ageu 2:7, 8 e 9. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com o cabote, com a glória de Deus. Assegura o Senhor dos exércitos, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, afirma Yahvé. Porquanto o esplendor do novo templo será ainda maior que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. Amém? Em nome de Jesus, que esse novo tempo que foi inaugurado por esse clamor do jejum coletivo, que quem obedeceu e vai receber no individual, e que nós, como igreja, viveremos um tempo novo, um tempo onde a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, aonde milagres e maravilhas acontecerão aqui como no tempo de Jesus, como a gente já viu no domingo passado, como a gente viu hoje, profecias, sinais e maravilhas. Nós veremos tudo isso aqui na Fortes em Cristo. Se tinha alguém que estava atrapalhando esse tempo, hoje nós iremos nos posicionar, e todos nós seremos impulsionados pela aceleração do céu. Amém? Vamos nos alinhar com o Senhor, porque nós iremos viver isso junto nós seremos mais fortes. E eu creio que Deus tem isso reservado para nós. Em nome de Jesus, pastor Eduardo, não se cansa. Eu sei que muitas vezes o senhor cansa, eu sei que é difícil, as decepções, as amarguras que às vezes assolam o nosso coração. Pastora Jordana, né, tão novinha, tem hora que eu olho para ela e eu penso, meu Deus, como que pode, né? Mas tem que ter essa vitalidade, né, pastora, para suportar tudo. Mas vai valer a pena. Eu creio que assim como estava
lotado o culto de hoje cedo. Nós veremos o culto da noite também lotado, porque a glória de Deus, o capote de Deus, irá inundar esse lugar, e as pessoas irão vir aqui para saber o que está acontecendo, igual a um sonho que eu tive 10 anos atrás, aonde o pastor Eduardo, há 10 anos atrás, presta atenção, o pastor Eduardo estava num lugar, isso era um sonho da minha cabeça, e a gente auxiliava ele, igualzinho está aqui hoje. E as pessoas iam lá buscar como se fosse um fogo, porque tinha um fogo diferente na igreja. E era uma igreja pequena. E Deus já nos deu a condição de começar com uma igreja grande. Então muitas pessoas irão ouvir falar: meu Deus, aonde que é essa Fortes em Cristo mesmo? Eu quero ir lá, pegar um conselho com esse pastor. Eu quero ir lá, pegar a estratégia que Deus deu para ele. Eu quero ir lá, para ver se eu pego da unção, porque aqui a glória de Deus vai habitar e vai superabundar. Amém? Glória a Deus.